Salve YouTube, hoje vamos falar sobre o HS80 Max, novo fone da Corsair. Ele é o sucessor do HS80, mas com algumas coisas melhores e outras coisas não tão boas. Vamos embora pro vídeo, tá? O design desse fone aqui, como vocês podem ver, é um fone muito bonito e é um fone esteticamente muito bonito também. Aqui a gente tem os RGBs, então a gente tem um RGB aqui e um RGB aqui. E ainda tem aqui o fato, né, do microfone possuir o RGB quando está ligado e o microfone possui o RGB quando está desligado. Azul para ligado e vermelho quando está desligado. Uma coisa muito interessante do design desse fone aqui é que, diferente de outros competidores, a parte de dentro desse fone aqui, como você pode ver, não é redonda. Então a parte de dentro aqui do fone, ela segue basicamente como se fosse uma orelha. Isso daqui, quando você está colocando o fone, deixa muito mais confortável. Realmente o fone fica muito confortável na sua cabeça e não fica, é claro, né? Cada ser humano tem uma ergonomia diferente, mas nisso daqui, para mim, eles acertaram muito. Porque quando você coloca o fone, cara, realmente parece que é igual uma luva o fone na tua cabeça. Você coloca ele, não tem problema nenhum. Isso que eu uso óculos. E vamos lá, falando em óculos, já vou contar aqui pra você de que se você usa óculos e quer comprar esse fone aqui, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque basicamente eu tenho dois óculos, esse daqui e o outro. Quando eu estou utilizando o outro óculos, é perfeito, o fone não gera muita pressão na minha orelha, não gera muita pressão no óculos, então faz com que eu tenha uma boa experiência. No entanto, se eu estiver utilizando esse óculos aqui e usar o fone por muito tempo, cria-se uma pressão aqui e aí realmente não fica uma experiência muito boa. Então, se você usa óculos e vai comprar esse fone aqui, o HS80 Max, tenha cuidado. Eu aconselharia você ir numa loja e tentar testar ele por um certo tempo, porque pode ser que ele vá começar a fazer uma certa pressão aqui na parte da tua orelha e te machuque, principalmente aqui na parte de trás. Para finalizar, o fone ainda tem essa parte de dentro que você pode tirar e colocar, e para ajustar o fone dentro da sua cabeça, que deixa ele perfeitamente para sua cabeça. Vamos falar um pouco aqui agora sobre a qualidade da construção desse fone. É óbvio que a qualidade deixou um pouco a desejar, visto o preço, já que ele é um fone que custa 189 euros na Europa e mais ou menos 179 dólares nos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem preço, já que esse fone aqui ainda não foi lançado no Brasil. Então, como vocês podem ver aqui e escutar também, o fone é basicamente inteiro de plástico, todo o acabamento dele aqui é feito em plástico, o que deixa o fone nessa faixa de preço um pouco a desejar, já que não é um fone barato. No entanto, é um fone com o plástico que eles utilizaram aqui, é um plástico realmente muito robusto, porque eu posso fazer coisas como isso e você não escuta nenhum barulho. O microfone está aqui em cima, então realmente está muito perto, você não escuta, ó, nenhum barulho. Então não é um plástico de péssima qualidade ou um plástico de má qualidade, é um plástico de excelente qualidade, para falar a verdade. Só que quando a gente está falando de um fone premium, a gente espera-se que tenha outros materiais envolvidos. O que é muito excelente, o que é muito bom nesse fone é que as hastes dele aqui, ou seja, essas duas partes que normalmente são as partes que mais quebram, essa parte aqui e essa parte aqui, aonde tem onde que você segura a bandana com a parte realmente que vai na sua orelha, ela é feita de metal. Então isso ajuda muito, porque isso aqui é a parte que mais, essa parte aqui é a parte que mais tem desgaste conforme passa o tempo, e eu já quebrei vários fones por causa disso, que quando você vai abrir aqui de fazer esse movimento acaba que quebra. Então é muito interessante, é muito bom ver que eles colocaram metal nessa parte, porque realmente é uma parte sensível do fone. Uma coisa interessante é que o microfone desse fone aqui ele não sai, ou seja, diferente de outras marcas, de outros competidores da Corsair, onde o microfone sai, você consegue utilizar só o headphone, né, só o fone sem o microfone. Esse daqui não é possível de você fazer isso, então sempre que você for utilizar o equipamento, você vai utilizar ele completo, não tem como você tirar essa parte aqui e utilizar ele só como headphone
só com o seu celular. Então, se você vai viajar, fazer alguma coisa nesse sentido, você vai ter que viajar dessa forma aqui, o que não é muito interessante, já que você tem outras opções se você quiser utilizar esse fone aqui para fazer viagem e tudo mais, que acredito que vai ser mais confortável. Esse fone aqui é um fone extremamente confortável e acho que isso se deve muito ao fato de que as almofadas dele são no formato da orelha, então vocês podem ver aqui realmente no formato da orelha, que ajuda muito quando você coloca o fone. Você percebe que ele entra como uma luva aqui, é um fone que tem uma ergonomia muito boa também, então isso auxilia muito, já que a gente passa horas aí no computador jogando ou então trabalhando, então isso auxilia muito para que você consiga ter uma boa experiência. Vamos falar um pouco aqui agora também sobre o que eles fizeram aqui nas almofadas, né? Nas almofadinhas aqui, que é a parte muito importante do fone, o conforto aqui é realmente muito bom. A almofadinha aqui, como vocês podem ver, ela não é uma almofada que você usa ela e depois ela perde, né, aquela parte a maciez, porque como vocês podem ver aqui, eu já estou usando o fone, tá, há mais de 2 semanas e o fone ainda continua, ó, a altura da almofada ainda está perfeita, intacta, e se eu aperto aqui, vocês podem ver que ela não cede muito, apesar de descer muito, ela volta rapidamente, não cede muito, o que é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem fones que utilizam outros materiais e conforme você usa, fica realmente muito desgastado. Aqui eu já estou usando há basicamente 2, 3 semanas. As almofadas estão basicamente intactas e essas almofadas aqui tem algo que é muito interessante, que é você não passa tanto calor. Em alguns outros casos, as almofadas vão ser feitas em couro, né? Na verdade, é uma imitação de um couro. E aí, quando você está no calor, você fica suado aqui, né? E aí você fica até molhado aqui a almofada. Na verdade, essa aqui você não tem esse problema, visto porque ela é utilizada um tecido de fábrica, e esse tecido de fábrica, em tese, é para respirar mais. Eu só usei no inverno aqui, então ainda não sei como que vai ser no verão, mas já dá para perceber sim que é mais respirável do que aquela imitação de couro, né? Isso daqui parece ser melhor, eu vou testar e aí eu posso falar melhor para vocês. Por fim, a gente tem essa parte aqui de cima, ou seja, essa bandana aqui. E essa bandana aqui, que na verdade quem inventou, se eu não me engano, foi a SteelSeries. E a Corsair colocou aqui com uma leve diferença. Aqui a gente tem a bandana que ela é uma bandana que ela pode ser ajustável. Ou seja, você tem a parte de dentro que pode ser ajustada conforme você preferir, mais firme ou mais solta. Então o que acontece é que quando você utiliza ela mais firme, tem uma maior pressão na parte de cima da sua cabeça. Se ficar mais solta, tem uma menor pressão e aí o fone obviamente vai ficar mais solto na sua cabeça. Por fim, vamos lá, aqui a gente tem então os botões. Os botões a gente tem liga, desliga no mesmo botão. Aqui a gente tem o volume, que faz um barulhinho muito gostoso, e o botão de liga e desliga também. Só uma observação aqui, que se você for comprar esse fone aqui, você for utilizar ele no PlayStation e não tiver um aplicativo da Corsair que se chama iQ instalado, você não consegue desligar os RGBs. E quando você não consegue desligar o RGB, a bateria que dura ali em torno, no computador, dura 64 horas mais ou menos. Se tiver com o RGB ligado, dura de 64, diminui para 24 horas. Então os RGBs consumem uma boa parte da bateria. E no PlayStation 5 você não consegue desligar. Então acaba que você perde um pouco de eficiência se você for comprar esse fone aqui para utilizar somente no PlayStation 5. No geral, a qualidade do fone é uma qualidade boa. Quando você pega o fone, você percebe que realmente é um fone premium. O que deixou a desejar foi que ele é inteiro de plástico. É claro, como eu falei, é um plástico realmente de qualidade. Quando você pega ele, você realmente percebe que ele é um fone premium, que ele é um fone de boa qualidade, mas não é um 10 de 10. Para mim aqui a qualidade do material dele, a gente tem aqui um 7 de 10, visto os competidores na mesma faixa de preço, tá? Então aqui é um fone bem estruturado, mas que poderia ter algumas melhorias, visto aqui o material que é utilizado, na maior parte dele é só plástico.